Bom, bom dia e sejam todos bem-vindos ao webinar da manhã de hoje, na qual eu vou construir pesquisas aqui no Embase. Lembrando que o Embase é uma base de dados especializada em pesquisas biomédicas e da saúde, então todo o conteúdo, né, do acervo da mesma é composto por artigos de periódicos científicos, por conferências da área e também por pré-impressões. Mais uma vez, agradeço a paciência de todos vocês, né, para dar início. Como mencionei, alguns problemas técnicos de conexão aqui por conta da forte chuva na cidade de São Paulo. Então, vamos lá. É, lembrando, para as pessoas que já entraram no Embase, né, que já têm alguma proximidade com a base de dados, ou para as pessoas que a primeira vez que estão vendo, que estão escutando dessa solução, que dentro do Embase a gente conta com diferentes formulários de busca. Cada um desses formulários de busca que a gente está vendo aqui, o Quick, o Pico, o PW Wizard, entre outros, ele foi desenvolvido ou ele tem um uso indicado. Com cada um deles, a gente então vai conseguir atingir um objetivo diferente. Exemplo, com o formulário de busca Quick, como seu nome fala, né, que é um formulário de busca rápida, a gente vai conseguir ganhar uma ideia da literatura conhecida, né, o da abrangência do nosso tópico de interesse. Em seguida, com o formulário de busca PICO, a gente vai conseguir desenvolver estratégias de busca muito mais exaustivas, muito mais estruturadas, porque ele foi pensado para nos ajudar a desenvolver, então, revisões sistemáticas, baseando-nos neste framework, baseando-nos nesta metodologia na qual cada uma das letras, né, tem um significado diferente. P, paciente, população, problema, e intervenção, C, comparação ao controle e o desfecho. O PV Wizard é um formulário que está para nos ajudar a executar buscas com fins de farmacovigilância. Esse aqui é um assistente, ele já conta com alguns campos pré-populados. Em seguida, temos o Medical Device, que é o análogo ao PV Wizard, porém para novas tecnologias na saúde, para dispositivos médicos, também conta com campos pré-populados. E temos os formulários avançados. O formulário avançado, que é o formulário geral, para realizar, então, uma busca em torno de um tópico que não seja nem fármaco, nem doença, nem dispositivo. Por quê? Aqui vocês podem ver que a gente conta com formulários específicos para pesquisas avançadas, buscas avançadas nessas temáticas. Quais as diferenças entre o formulário avançado, que eu estou já apresentando aqui para vocês na tela. De novo, o formulário, né, avançado, no qual vamos conseguir então realizar as nossas consultas, e os formulários Drug, Disease e Device. E no caso do formulário Drug, vamos ter os códigos de campo. Lembrando, os códigos de campo são etiquetas de duas letras, tags de duas letras, que vão nos permitir falar para a base de dados em qual campo do resultado a gente quer procurar informação. Os calificadores, que é essa parte da indexação avançada, no qual a gente já vai conseguir dar uma norte bem mais específica para a nossa consulta. E, nesse caso de fármacos, também as vias de administração. Temos, no caso do formulário de doença, os calificadores relacionados com doenças, e no caso de dispositivos, os códigos de campo associados com dispositivos e os calificadores associados com dispositivos. E, para fechar, o último formulário de busca no qual a gente vai conseguir trabalhar é o formulário baseado nas informações de citação. A gente vai conseguir procurar pelo título do artigo, pelo nome do autor, pelo nome do periódico. Lembrando que vocês podem deixar as suas perguntas em qualquer momento na caixinha de Q&A. Eu vou ficar aqui de olho e o chat, ele, no momento, ele encontra-se desabilitado, então empreguem também para comentários, para observações.
essa caixinha de Q&A. Então, eu vou começar já com o nosso workshop. Vou continuar já com o nosso workshop aqui e vou partir da seguinte situação. Vamos supor que eu sou uma pesquisadora, né, uma estudante, que vai começar a realizar consultas para se familiarizar com a temática do seu novo projeto. A temática do novo projeto vai ser o desenvolvimento de fármacos para tratamento da obesidade. Então, vamos supor que eu ainda não sei muito da temática, eu, obviamente, sei mais ou menos que a obesidade, mas eu preciso ganhar, né, um pouco mais de entendimento da doença, bem como entender um pouco melhor já quais os tratamentos disponíveis, né, para a obesidade, bem como ter um insight de quais os efeitos secundários que a gente tem observado, né, para os tratamentos atuais e descobrir, né, porque é preciso, então, qual poderia ser essa nova proposta para o desenvolvimento, então, de um novo fármaco. Antes de eu ir diretamente no formulário, então, por exemplo, Quick, para eu realizar a minha consulta por obesidade, eu vou vir aqui na segunda aba, que é o nosso M3. Lembrando que o M3 é o nosso tesouro dentro do Embase. O que significa tesouro? É o nosso árvore de descritores, é o nosso árvore dos diferentes conceitos que a gente vai conseguir, então, recuperar aqui dentro do M3, do Embase. Para realizar as consultas, seja tanto em qualquer um dos formulários aqui, embaixo do menu Search, como dentro do M3, a gente tem que começar a realizar as nossas consultas na língua inglesa. O Embase é sensível a erros gramaticais. Então, se eu não sei como escrever o meu conceito dentro do Embase, dentro do M3, a primeira dica, eu posso usar o meu tradutor, né, habitual de trabalho e procurar por essa tradução do termo. E uma outra dica que eu posso dar para vocês é já realizar, então, uma consulta do término em português, sabendo que essa é uma busca bem superficial, simplesmente para identificar como o termo foi indexado dentro do M3. Como eu posso realizar isso aqui? Eu posso, então, vir aqui na página de resultados. Eu vou colocar, então, aqui uma aspa, pode ser dupla, pode ser simples, e eu vou digitar obesidade. Obesidade, né, na língua portuguesa, vou fechar e vou procurar simplesmente o termo como termo livre. Então, vocês podem ver que eu tenho resultados para esta consulta, mesmo sendo na língua portuguesa. Se eu começo a visualizar os diferentes termos indexados, eu já posso ver, ó, aqui, nesses termos de doença, a gente está com o descritor obesity. No segundo caso, se a gente dá uma olhada, temos, então, simplesmente outros termos, não temos os termos de doença. Se a gente vai no terceiro, de novo, temos termos para doença, e a gente, então, já sabe que o termo em inglês é obesity. Se eu também venho aqui no Index Miner, eu dou um clique, eu posso ganhar, né, um insight de quais são esses termos indexados geral para todos os meus resultados e identificar de forma também rápida quais seriam esses termos associados com a minha consulta. Então, aqui já tenho certeza de que o meu termo, mesmo em inglês, é obesity com Y no final. Então, eu posso vir já aqui no M3 de novo. Para quê? Para, vamos falar assim, inspecionar esse o meu termo de interesse. Então, vejam que eu comecei, né, a digitar aqui o meu termo e eu tenho essa lista de provavelmente o que é aquilo que eu quero procurar.
Lembrando, todo que estiver neste cinza mais escuro, significa o quê? Significa o termo como indexado aqui dentro do M3. Todo que estiver nesse cinza mais clarinho são sinônimos conhecidos para o meu termo dentro da base de dados. Então, voltando. Tenho aqui o BEST, e a gente então já sabe, né, que tem um descritor específico para obesidade materna. Então, vou procurar aqui pelo meu termo, e agora eu tenho a classificação do mesmo dentro do M3. Realizando a leitura do termo dentro do M3, eu agora conheço ou ganhei o quê? Eu agora sei que obesidade é uma doença física classificada como um desordem nutricional, mais especificamente sobre nutrição, overnutrition. Se eu desço mais um pouquinho, eu posso ver que a obesidade, ela também se encontra encaixada baixo a classificação de desordem de peso do corpo. Mas, se eu vejo a obesidade, ela tem descritores filhos. Então, vejam como, embaixo de obesidade, a gente tem especificamente o que seria obesidade abdominal, obesidade adolescente, obesidade na infância, entre as outras opções, né, que eu estou vendo aqui na minha tela. Então, vale a pena, neste momento, parar e me perguntar: eu vou mesmo consultar por obesidade como um todo, ou o meu projeto ele se encaixa especificamente em algum dos termos filhos? Se a minha pesquisa, o meu tópico central, ele se encaixa em algum desses termos filhos, então eu preciso ir um pouco mais no detalhe. Caso contrário, eu posso continuar com a minha consulta tal como eu executei, né? Como eu procurei aqui dentro do M3. Então, eu vou trabalhar aqui com o meu termo obesidade. Eu já sei, né, que dentro do Embase, então, temos aqui 11 sinônimos. Eu consigo ler também aqui a definição do dicionário de Dorland. E agora eu vou, primeiro, para ganhar, então, um overview a partir dessa busca por descritor, executar esta consulta, então, aqui vocês podem ver, /exp do meu descritor de interesse. Eu agora estou de novo na página de resultados e vejam como tenho uma diferença bastante significativa no que foi a consulta do meu termo para identificar a palavra, né, o termo em inglês, que foi um pouco mais de 1.000 resultados, com a consulta do meu termo já na língua inglesa, especificamente como descritor. Eu vou simplesmente, para exemplificar para vocês por que a importância das nossas consultas aqui na língua inglesa, vou apagar esse /exp e vou realizar agora a consulta de obesity como termo livre. Lembrando que, quando a gente consulta um termo como termo livre, vocês podem ver que ele não tem nada aqui do lado, nem barra, nem dos pontos. Ele está simplesmente sendo consultado em qualquer um dos campos, então, do registro. A gente já vai para 758.000 resultados, um pouco mais do que 758.000 resultados. Então, por isso, a importância, né, de trabalhar com o termo correto na língua inglesa e também agora o que eu vou começar a explicar para vocês. Tanto o mapeamento como as diferentes opções, né, dos formulários de busca. Então, temos já uma pergunta. Qual a importância ou o que significa esse /exp? Eu vou voltar aqui no meu segundo resultado, na minha segunda linha de consulta, e eu vou começar a explorar os diferentes termos indexados para cada resultado. Não sei se vocês se lembram que eu falei, eu vou fazer a busca no nível descritor.
Quando eu emprego esta sintaxe barra EXP, eu estou permitindo unicamente a busca aqui nos termos indexados. Nesses primeiros dois resultados, no terceiro também, a gente está vendo, né, que foi recuperado obesidade, mas vai chegar uma hora na qual, aqui, por exemplo, né, o nosso sexto resultado, o termo associado com a nossa consulta é um termo filho do descritor obesidade. Então, neste caso, foi o síndrome metabólico X. Ele está agora destacado na cor verde. Isso significa, né, aqui dentro do Embase, que é um termo filho, descritor filho da obesidade. E se eu dar clique aqui nesse símbolo, eu vou voltar lá no Empri e eu vou conseguir verificar que o síndrome metabólico X é um termo filho de obesidade. Então, quando eu realizei essa consulta de obesidade barra EXP, eu permiti a consulta, eu permiti a procura de obesidade dos diferentes descritores filhos de forma simultânea, porém, unicamente no nível de termos indexados. Eu estou realizando uma consulta específica nesta parte de termos indexados. Vou focar de novo na análise dos diferentes termos indexados. Eu quero que vocês percebam, eu quero que vocês, não sei se dá para enxergar direitinho, mas dentro dos termos indexados, a gente tem termos em negrita, tem termos no cinza claro, e em algum resultado, como no terceiro, a gente vai ter termos em azul, e vai ter também esses termos em azul, vai ter um underline. O que significa essas diferentes opções dentro dos termos indexados? Todos os termos que o veja em negrita, eles são considerados como o major focus do trabalho, o objetivo central, o tópico central do trabalho. Todos os termos, já em cinza claro, eles são considerados como tópicos secundários, né, em função do meu tópico central. E todos os termos que eu vejo, então, com underline, eles também podem estar em negrita. Quando eu posiciono o meu cursor sobre o termo, eu vou conseguir enxergar os calificadores. Então, vejam como eu vou ir aqui no caso do colesterol. O calificador associado foi o de composto endógeno. Se eu vou aqui, por exemplo, para esse piripilin 1, eu também tenho o calificador de composto endógeno. Eu já estou ganhando um pouco mais de noção de por que esse termo, qual a importância desse termo dentro do trabalho. Eu vou agora realizar, então, uma consulta, porque eu estou explorando a literatura, o meu foco, né, explorar a literatura focada nesse termo obesidade. Então, agora eu vou executar uma nova consulta, mas ao invés de considerar esse EXP, eu vou colocar agora, de novo, uma barrinha, e eu vou colocar EXP barra MJ. MJ é a sintaxe dentro do Empri para Major Focus. Na hora de eu executar a minha consulta, vejam como eu tenho um número menor de resultados do que a minha consulta número 3. Qual a diferença com a minha consulta com a consulta número 2? Vou até apagar aqui esta consulta 3. A diferença com a consulta 2, neste caso, é que eu permiti a consulta de obesidade como descritor e de todos os termos filhos, também conhecidos para obesidade dentro do Empri, porém, todos como major focus. Então, se eu começo a visualizar de novo aqui os resultados, vejam, obesidade negrita, tenho aqui em seguida obesidade de novo em negrita, obesidade em negrita, e em algum momento eu vou chegar, então, num resultado que vai ter um dos
descritores filhos em verde também em negrita. A partir desta consulta, eu vou começar, então, a visualizar. Aqui eu tenho um exemplo, né? Número 7. Vocês podem ver que, neste caso, o descritor major focus em negrita é obesidade induzida por dieta. Eu vou começar, então, agora a explorar as informações que eu vou ganhar a partir dos filtros. Lembrando que essa aqui é uma primeira consulta exploratória. Então, eu posso vir aqui na parte, por exemplo, do filtro de doenças. Eu posso vir especificamente no termo obesidade, que é um dos meus termos, né, de interesse, ou identificar outros termos, filhos do termo obesidade, e vir aqui na parte de details. Se eu dou clique em details, eu vou conseguir visualizar, então, os qualificadores associados com o meu descritor. Neste caso, eu tenho duas opções para trabalhar. Eu consigo visualizar as terapias medicamentosas e eu consigo visualizar os efeitos secundários. Na hora de eu visualizar as terapias medicamentosas, eu vou ter uma lista, então, de princípios ativos nos quais, na literatura, por um motivo, né, relacionado com a pesquisa, eles foram tratados ou foram empregados para o tratamento da obesidade. Eles podem ser agentes desenvolvidos mesmo para o tratamento da obesidade, ou eles podem ter sido empregados porque foi uma observação secundária, né? Para a gente já ter essa segurança específica de se o medicamento é mesmo ou não um medicamento que ajuda a tratar a obesidade, eu já tenho que começar a pesquisar, né, pelos princípios ativos de interesse e visualizar já ou entender um pouco melhor o seu modo de ação. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho uma lista, eu posso vir aqui na parte inferior e exportar essa lista de medicamentos que foram, então, associados ao termo obesidade, como com o qualificador de terapia medicamentosa, para começar, então, a levar esse registro e começar a procurar mais informações. Mas vamos trabalhar, por exemplo, aqui unicamente com a liraglutida. Posso vir selecionar e eu já posso aplicar aqui o meu filtro. E agora eu estou focando nessa literatura na qual a liraglutida foi empregada para o tratamento medicamentoso da obesidade. Então, vocês podem ver, no caso dos resultados, default, eles vão ser apresentados do resultado mais novo até o resultado mais antigo. Eu consigo realizar a leitura do título, eu consigo realizar a leitura do resumo e visualizar também toda a parte dos termos indexados, para já ganhar realizar essa avaliação rápida e determinar se preciso ou não realizar a leitura do texto completo. Lembrando que aqui dentro do Base a gente não vai conseguir realizar essa leitura do texto completo, mas sempre vamos ter o link para visitar onde está hospedado esse texto completo. Eu já realizei, então, aqui uma primeira consulta um pouco mais abrangente, porém não exaustiva da minha doença de interesse. Vamos supor que agora eu estou indo, ou já estou um pouco mais avançado, eu agora estou numa etapa na qual eu preciso, sim, realizar uma consulta exaustiva da minha doença. Qual a dica, então, para desenvolver este tipo de estratégias de consulta? A minha dica é para vocês irem trabalhar no formulário de
consulta Pico. Se eu vou no formulário de consulta Pico, então, para ir para lá, eu venho aqui no formulário Search. Em seguida, eu venho aqui no formulário Pico e eu vou conseguir já começar a popular os diferentes campos. No caso da obesidade, eu posso considerar, então, a obesidade como um problema de saúde. Posso trabalhar, então, no nível da letra P. Eu vou, de novo, digitar o meu termo de interesse, neste caso, então, de novo, a obesidade. Aqui, dentro do formulário Pico, eu vou ter a possibilidade de verificar o entry e vou ter a possibilidade de adicionar os sinônimos. Qual a importância de adicionar os sinônimos quando estamos realizando buscas exaustivas? Com a adição dos sinônimos, a gente está garantizando que vai ser recuperada toda a literatura que fale do nosso conceito de interesse, mesmo sendo que, por algum erro, por algum motivo, o termo não tenha sido indexado como descritor. Temos 11 sinônimos em específico aqui dentro do Entry, do Embase. A gente pode trabalhar com esses 11 sinônimos, ou a gente pode selecionar unicamente aqueles que são de interesse. Eu vou trabalhar com todos os sinônimos. Eu primeiro vou executar a consulta aqui como default. Estão vendo que do lado dos sinônimos a gente tem dois pontinhos A, L, L. Eu vou executar a minha consulta aqui na parte inferior. E agora eu estou de novo na página de resultados e eu tenho uma nova linha de consulta. Se vocês olhem detenidamente, os diferentes sinônimos, eles foram associados de forma automática com o operador booleano OR. O operador booleano OR, ele vai permitir para a base de dados recuperar resultados que estejam falando de qualquer um destes sinônimos ou que tenham o descritor obesidade ou qualquer um dos descritores filhos, aqui com S/EXP, dentro do seu registro, em qualquer uma das partes, então, do resultado de interesse. Então, a gente foi de uma busca unicamente no nível descritor, com 685 mil resultados, um pouco mais, para uma busca, permitindo a busca no nível de termos indexados, no nível de descritor e dos diferentes sinônimos, e foi para 828 mil. Mas, de novo, estes sinônimos procurados como texto livre significa que se o sobrenome do autor, se o nome do laboratório ou o nome da instituição no qual os pesquisadores trabalharam, ou se o nome do periódico ou o nome da conferência tem alguma destas palavras, esse resultado vai ser recuperado. Como a gente pode, então, começar já a limpar um pouco para tirar resultados que podem não ser de interesse? A gente agora vai fazer uso dos denominados códigos de campo. Se voltarmos lá no nosso formulário de busca Pico, e no nível de sinônimos, a gente escolhe a opção de procurar esses sinônimos no título, no resumo e nas palavras-chave. Eu posso aqui vir selecionar e executo de novo a minha consulta. Eu agora tenho 791 mil resultados, porém, eu garantizei que esses sinônimos foram unicamente procurados
nos campos título, resumo e palavras-chave, deixando, então, do lado de fora resultados que talvez não sejam interessantes. Vou apresentar, então, para vocês exemplos dos resultados que ficaram de fora, né, para realizar essa avaliação de que sua relevância não era mesmo tão alta assim. Eu vou selecionar a linha número 5 e a linha número 6 e eu vou combinar. Neste momento, não interessa qual desses operadores eu selecione. Por quê? Eu vou precisar editar para trabalhar com o operador NOT. O operador NOT é um operador de exclusão. Eu quero mostrar para vocês essa literatura que foi recuperada na linha número 5, porém não foi recuperada na linha número 6. Como eu consigo editar uma linha de consulta? Eu posso posicionar, ou eu posiciono, né, o meu cursor sobre a linha de interesse. Eu vou vir aqui em editar, eu dou clique e eu consigo já simplesmente, com o meu teclado, executar as trocas ou as modificações necessárias. Então, já troquei esse operador AND pelo operador NOT. Eu venho aqui, Test, Accept and Update, e eu agora tenho, então, esse conjunto de 37 mil resultados que foram recuperados pela linha 5, mas não pela linha 6. Vou começar, então, aqui a procurar aqui o que seria o termo obesidade. Então, vocês podem ver, eu dei clique no título e agora eu já estou no registro completo do meu resultado de interesse. E em amarelo, eu vou ter de novo o destaque. Aqui está falando, olha, nos endereços dos diferentes autores foi identificado o termo obesidade. Então, neste caso, este resultado foi recuperado porque era o nome do laboratório. No seguinte, também foi, então, na parte do endereço dos autores e provavelmente a grande maioria foi ou o endereço ou o nome do periódico. Então, por isso, já essa importância de trabalhar com os códigos de campo na hora de procurar sinônimos. A Carla está perguntando, se eu copiar a estratégia PICO e aplicar na busca avançada, título, resumo e palavra-chave, o resultado será igual? Eu acho que eu entendi a pergunta da Carla. Então, o que a Carla ela está perguntando? Vir selecionar, né, a consulta na palavra, a consulta default no formulário PICO, foi a número 5, lembrando. E vir agora na busca avançada. Lembrando que a busca avançada, ela corresponde com essa aqui, essa caixinha na parte superior, ou lá no formulário busca avançada. Qualquer um dos dois é exatamente o mesmo. Então, é simplesmente vir aqui, ela está falando copiar e colar. Então, eu já tenho, né, aqui eu copiei e colei a minha consulta, e seria aplicar os códigos de campo. Na busca avançada, eu vou conseguir trabalhar com os códigos de campo aqui neste menu, Fields. Simplesmente, eu dou clique, o Grammarly, beleza, aqui do Field, e consigo, então, selecionar resumo, palavras-chave e título. Não sei se está ficando claro, se dá para visualizar que o Embase ele está adicionando os campos. Eu vou tentar aqui aumentar o som. Ele está adicionando os campos especificamente onde o meu cursor está. Então, ele está, se eu simplesmente faço essa seleção aqui, abstract, resumo e palavras-chave, de forma automática, ele está associando unicamente com o meu último sinônimo de consulta. Ele não vem e aplica, né, simultaneamente para todos.
Vou fazer aqui um experimento e vou acrescentar parênteses. Eu posso vir e adicionar aqui um parênteses no início do primeiro sinônimo, vir aqui e adicionar um parênteses no final do último sinônimo. Para quê? Para deixar do lado de fora a consulta tipo descritor. E se eu aplicar a minha busca, agora ele entendeu, né, que eu queria mesmo procurar resumo, palavras-chave e títulos, porém, unicamente no nível dos diferentes sinônimos. Mas ele aqui adicionou de forma automática obesidade como termo livre. Eu não sei se eu talvez tinha deixado de fora, mas pelo que lembro, não. Eu tinha colocado o parênteses bem no início do último. Default, ele está fazendo uma busca aqui no formulário avançado, as broad as possible. Por isso, o Embase, ele adicionou esse obesity, mas acho que já estou indo muito para lá. Hoje depois eu explico essas broad as possible. Aí a Carla está perguntando, termos nos 3 campos ou em cada um deles? Não, esse aqui, do jeito que procurei, significa no resumo ou nas palavras-chave ou no título. Se eu quero já garantizar que o meu sinônimo está tanto no título como no resumo, eu vou ter que realizar um outro tipo de consulta. Então, vou realizar aqui vou de novo aqui vir na número 5. Agora eu tenho o número 5 aqui na busca avançada. Eu vou de novo colocar o parêntese. Vou colocar de novo o parênteses. E eu vou falar, então, por exemplo, aqui, 2 pontos, título. Unicamente o código de campo do título. Eu vou verificar, aqui neste caso, não tenho mapeamento as broad as possible como selecionado, o qual é o que me interessa, né, para que o Embase execute a consulta tal como estou colocando lá. Eu posso vir aqui e procurar. Agora vejam que eu tenho, né, a minha consulta, todos os sinônimos têm o título. Vir aqui de novo na linha número 5, executar exatamente o mesmo, porém, 2 pontos AB, para resumo, abstract na língua inglesa, executar a minha consulta e combinar a linha 9 e combinar a linha 10 com o operador booleano AND. Dessa forma, eu consigo forçar a consulta para que os sinônimos eles estejam simultaneamente no título e no resumo. Porém, eu teria que tirar essa consulta com a primeira consulta do operador para conseguir, então, forçar esses sinônimos. Vou aqui editar, vou simplesmente apagar o meu operador. Seria a primeira parte da minha consulta. Apagar aqui da número 9. Agora, a linha 11, né, ela está aparecendo com uma estrelinha, por quê? Porque identificou que foram executadas mudanças nas linhas da combinação, e agora está falando que tem 139 mil resultados. Se eu já olho esses 139 mil resultados, eu vou achar os meus sinônimos de interesse, tanto no título como no resumo. Então, essa seria a forma de forçar, né, para achar os resumos, os sinônimos, tanto nos sinônimos como
tanto no resumo como nos títulos, e seria executar exatamente o mesmo para as palavras-chave dadas pelo autor, de forma automática, que seria a linha número 8. Eu estou trabalhando com abstract ou palavras-chave ou títulos. Estou permitindo a consulta dos sinônimos em qualquer um dos seus campos. Não sei já se com isso, Carla, ficou um pouco mais claro. Mas, bom, beleza. Eu estava, então, tinha mostrado para vocês como executar a consulta lá no formulário Pico, como adicionar os sinônimos, como incluir especificamente esses códigos de campo para resumo, palavras, chaves e título, mas vamos supor, tá, mas ficou um sinônimo desejado que não foi considerado, porque ele não estava dentro do M3. Para adicionar sinônimos extra, eu preciso, então, vir e editar a minha linha de consulta. Então, seria a linha número, vamos supor, a linha número 6, na qual eu já tinha considerado, né, os códigos de campo, título, resumo e palavras-chave. Vamos supor que o sinônimo de interesse é obesidade na língua portuguesa. Por quê? Porque a gente quer se assegurar que vamos recuperar também todos esses trabalhos escritos originalmente em português que estejam falando de obesidade. Então, eu simplesmente edito aqui a minha consulta. Eu posicionei o cursor, vim para editar e eu simplesmente vou respeitar a sintaxe. Seria o quê? Um espaço, maiúsculas, eu vou escrever o R, o operador, né? Espaço. Eu vou colocar uma aspas simples, que é simplesmente vou copiar o que o Embase já tinha realizado, e vou escrever aqui obesidade. Eu vou fechar a minha aspa, vou digitar 2 pontos, e de novo, TI, vírgula, AB, vírgula, KW. Eu vou executar aqui o teste e aceitar, né, realizar o update. E deste jeito, vou conseguir acrescentar sinônimos que talvez são importantes para a gente, porém que não estão lá dentro do M3. O que acontece se eu agora começo a considerar, então, uma intervenção? Eu consigo preencher os outros campos, mas eles serão, então, associados com o operador booleano AND. Mês de novembro vai ter um webinar especificamente para o uso do formulário Pico. Só para fechar agora essa primeira parte, eu vou focar no que seria a busca, então, de agente anti-obesidade. Lembrando que lá no início eu falei, né, o interesse seria desenvolvimento de novas moléculas para tratamento da obesidade. Então, repetindo os passos que eu realizei até o momento. Eu posso ir no M3, eu posso começar a digitar, então já seria, né, anti-obesity agent. Se eu selecionar aqui o descritor de interesse, eu vou conseguir visualizar a lista de compostos indexados aqui no M3 como compostos sendo agentes anti-obesidade. Esta lista, ela vai conter medicamentos aprovados e comercializados, bem como princípios ativos que se encontram em ensaios clínicos ou moléculas que elas foram até fases avançadas dos ensaios clínicos, porém não foram aprovados, porque em algum momento, né, dos ensaios foram identificados riscos para a saúde humana. Isso aqui, então, eu já tenho ideia. Vocês podem ver, eu tenho uma lista dos diferentes agentes anti-obesidade. E, de novo, eu conseguiria, então, realizar uma consulta no nível de agente anti-obesidade como descritor,
permitindo o uso ou a consulta tipo barra EXP, agente obesidade, e os diferentes agentes anti-obesidade filhos, ou vir aqui e trocar pelo Explosion Major Focus, para eu já garantizar que eu vou unicamente ter essa literatura no qual o agente anti-obesidade faz parte dos Major Focus do trabalho. Se eu executar agora esta minha consulta, eu tenho 9.936 resultados. Neste caso, aproveitando, né, de novo os filtros, eu poderia vir aqui no nível do filtro fármaco e começar a visualizar os fármacos, né, de interesse, os princípios ativos de interesse, vamos supor, a liraglutida de novo, e no caso dos details, visualizar, por exemplo, a parte das reações adversas. Então, eu já sei, né, que na literatura tem reportes de náuseas, hipoglicemia, diarreia, vômitos, sintomas gastrointestinais, entre outros. Eu posso também aproveitar o que seria o M3 para ganhar ideia específica, liraglutida, da estrutura da liraglutida, do seu jeito de ação. E agora vocês podem ver, a liraglutida, ele é um agonista de um receptor específico. Ela atua dentro do agente, ele é um agente que afeta o trato digestivo, especificamente porque é do tipo de derivado da proglucacona. Tem também que, na sua classificação, ela é um produto natural ou um derivado de um produto natural. Como vocês podem ver aqui a classificação, né, que é um derivado, um semelhante de hormônio, e que é um agente que afeta o metabolismo, tendo propriedades tanto anti-obesidade como antidiabéticas, e simultaneamente que é um agente, né, que afeta o sistema endocrino ou que é do tipo hormônio. Então, a gente já tem essa noção de como provavelmente atua a liraglutida. A gente já sabe, né, que ela vai ser, então, uma molécula que vai se assemelhar a um hormônio ou que é um hormônio, e começar desse jeito a nortear as nossas consultas. Para fechar, eu sei que, de novo, mil desculpas aqui pela demora no início do webinar, mas eu poderia começar a realizar já consultas desde o formulário avançado, do formulário tipo drug, eu posso, então, vir, por exemplo, aqui, selecionar liraglutida, eu consigo vir nos diferentes qualificadores e já ir diretamente nesse qualificador de reações adversas e nortear a minha consulta para essa literatura que esteja falando dos efeitos adversos da liraglutida. Ou se eu preciso de uma busca já bastante exaustiva para acompanhar os efeitos adversos, eu posso vir aqui no PV Wizard, sendo que o primeiro passo é indicar o nome do meu fármaco de interesse, do meu princípio ativo de interesse. Vejam como aqui, nesse PV Wizard, além desse qualificador, reações adversas, eu tenho toxicidade, interação, situação especial para farmacovigilância e resultado não esperado. Seguir o passo a passo e criar, então, agora uma estrutura, uma estratégia de busca para acompanhar o que seria os efeitos adversos do uso da liraglutida. Eu vou ver aqui a Carla, já para fechar o webinar da manhã de hoje, qual a importância de incluir termos em português ou outro idioma, sendo que são indexados em inglês? Essa adição do termo português, eu empreguei mais como exemplo de, no caso que um sinônimo ou um conceito de interesse, ele não seja considerado como sinônimos. Mas
quando é importante incluir termos em outras línguas. Da experiência, eu tenho identificado que muitas vezes, quando a gente está realizando consultas muito mais relacionadas a estruturas governamentais, estruturas sociais ou administrativas de diferentes países, os nomes podem variar, os nomes dos tipos de políticas, ou como é considerado o nome do centro hospitalar, esse tipo já de um pouco mais de nomenclatura, que pode variar para país a país. Realizando a tradução pode estar relacionada com um termo descritor de interesse, mas adicionando essa terminologia da língua original, pode terminar acrescentando resultados que tinham ficado do lado de fora por essa, digamos que, dualidade, às vezes, de realizar a associação com o melhor descritor na língua inglesa. Lembrando para vocês vão receber esta gravação, vocês irão receber também esta apresentação, na qual vocês vão conseguir achar material de apoio. Eu sempre vou estar atualizando esta apresentação, vocês podem verificar na primeira página que estejam trabalhando com o documento mais atualizado, e eu explico um pouco mais detalhadamente toda essa parte do processo de indexação, o formulário PICO, o formulário PV Wizard, o Medical Device, bem como essas dicas para aprimorar as diferentes estratégias de consulta. Eu gostaria de agradecer a participação e a atenção de todos vocês, e lembrando que no próximo, o próximo webinar, ele está aqui do Webinar Hub do Brasil, ele estará focado na parte de dicas para publicação. Então, eu espero que vocês consigam também participar desse aí. Até uma próxima oportunidade e uma feliz semana para todos vocês.